No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre Luxemburgo e suas atitudes contra o Argentino Júnior. E mais do que essa atuação fraca da equipe corintiana, o que preocupou o torcedor foi o técnico Vanderlei Luxemburgo na coletiva pós-partida, ao exaltar a situação de não levar gol. E ele até fala, nós vamos ouvir, que a mídia só ressalta as coisas ruins. Vamos ouvir o que disse o técnico Vanderlei Luxemburgo e, na sequência, nós comentamos aqui na Jovem Pan. Bom, nós avançamos, né? Se bem não tomamos gols, né? Agora, cara, assim, eu analiso o futebol de uma maneira que não é só questão de se analisar o teu jogo, né? O teu time. Cara, eles não deixam jogar. Eles não deixam jogar. É 90 minutos intenso, diminuindo o espaço, marcando em cima, querendo a segunda bola, ele joga 3 zagueiros, a gente sabe de tudo isso. Agora, faltou alguém para dar uma mastigada na bola, para sofrer uma falta, para fazer uma coisa. A hora que nós fizemos, nós chegamos, né? Então nós avançamos. Uma equipe muito difícil de jogar aqui, o campo é curto e largo. Então é muito difícil você marcar a lateral do campo, porque ele é curto e largo. Eles chegam muito rápido na marcação e envolvem bem a bola que eles estão acostumados a jogar aqui. Então foi um jogo difícil, identificamos bem o time dele e assim, futebol é muito complicado, né? Nós achamos um time, jogo contra o Flamengo, já o Paulinho contra o Atlético. Aí nós jogamos com esse time hoje, aí o Paulinho machuca. Até o Paulinho tá em campo, a gente tinha identificado o time dele, nós estávamos conseguindo, você faltou só acertar um pouquinho de passe. Aí o Paulinho vai e machuca. Aí tem que trocar. Aí perdemos de novo a consistência, até você arrumar tudo dentro do jogo, o Rony entrar no jogo, como tem que entrar. Acho que houve um avanço da equipe, bom. E outra coisa que é muito importante, antes do jogo, nós estávamos fora com o resultado do Liverpool e o resultado aqui, nós estamos dentro da competição só dependendo de nós. Isso é muito bom para quem está começando a querer botar a cara para fora, começar a buscar espaço. Isso aí é muito bom para nós. Eu vou deixar para passar um pouquinho mais para frente, porque senão nós vamos falar de problema e eu vi coisas boas, né? E vocês só veem problema, né? Então eu queria saber se você viu alguma coisa boa no meu time hoje, com uma pergunta dele lá. Ele viu coisa boa, né? Então viu coisa boa, né? Então aí você vê quais são os problemas do Corinthians. Caramba, cara, é duro, né? Mas tudo bem. A gente tá acostumado com isso, é igual vara de marmela, enverga, mas não quebra, né? Vocês dão uma pancadinha daqui, outra dali, a gente vai ajeitando, daqui a pouco a equipe ajeita e faz parte. 8 jogos, né? Nós avançamos. Se o Corinthians estivesse muito bem, né? Eu não estaria no Corinthians e essa pergunta não procedia. Não é verdade? Então nós pegamos uma situação no Corinthians desconfortável, nós estamos trabalhando a parte emocional, envolvendo os jogadores. Fiquei muito satisfeito quando os jogadores chegaram à conclusão que eles deveriam vir para cá porque eles estão aspirando a alguma coisa na competição. Isso aí mostra que eles querem alguma coisa, que eles estão vendo alguma coisa. Então, cara, eu entendo 8 jogos, mas eu estou projetando lá para frente. Eu acho que eu falei numa entrevista ou 2 entrevistas atrás que eu projetava lá para frente. Vamos bater na tecla sempre dos jogos que nós não estamos sem ganhar, né? Faz parte, né? Mas nós vamos ganhar. Daqui a pouco vamos ganhar. Antes do jogo nós estávamos fora, o Liverpool ganhou, nós estamos dentro. O empate deixou a gente dentro da competição, só dependendo de nós. Então, melhorou. Está melhor do que antes do jogo. Depois do jogo nós temos possibilidade, só dependendo da gente. Daí a palavra do técnico Vanderlei Luxemburgo, só depende da gente, ele conclui ali. E aí o torcedor mais pessimista vai responder, esse é o problema, o Corinthians só depender de si porque não está jogando bem. Nilson César, são 7 jogos, né, agora com o Luxemburgo, ainda nenhuma vitória, 7 jogos, 3 empates, 4 derrotas, marcou 3 gols, sofreu 10, 14% de aproveitamento e ele deu aquele prazo de 10 jogos, tá se esgotando, se esgota contra o América Mineiro, uma partida antes do jogo contra o Del Valle. Melhorou alguma coisa esse Corinthians? O técnico Luxemburgo tem razão em fazer essa crítica até a alguns companheiros de imprensa que questionavam lá na Argentina a atuação do time, Nilson? Ele tem direito de falar o que ele quiser, eu não concordo com ele, não. Eu acho que, repito aqui, que ele jamais iria falar, estamos fora da Libertadores, estamos fora da Copa do Brasil, ele não pode falar isso, né? Não tem propósito se ele falasse isso. Mas ele é experiente demais. Ele sabe que o time não vai chegar na Libertadores, que vai ficar fora da Copa do Brasil e vai ter que lutar para não cair no Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade do Corinthians hoje. Não adianta, o Corinthians está cumprindo uma cartilha de rebaixamento essa temporada. Tem a cartilha, né? Você viu quantos técnicos aí? Lázaro, Cuca,
O Danilo pegou por um jogo, não conta, agora vem o Luxemburgo, daqui a pouco trocam de novo. Isso aí é cumprir cartilha de quem quer ser rebaixado. O Corinthians está cumprindo a cartilha do rebaixamento. Os jogadores também precisam se empenhar um pouco mais, lutar para não cair. Eu acho que pela experiência dos jogadores do Corinthians, essa hipótese pode acontecer. São jogadores experientes, né? Você tem uma defesa lá com o Gil, que é um cara experiente, o Fagner, o Fábio Santos, jogador experiente, o Cássio, um goleiro extremamente competitivo e bom ainda, muito bom e experiente. Tem jogador Fausto Vera lá no meio. O Maicon, acho que desaprendeu a jogar futebol. Eu ontem na transmissão falei pro Vampeta, o Vampeta não fala o nome do cara, pô. O cara não pega na bola, pô. Então, pela experiência dos atletas, é lutar para não cair, porque uma cartilha, o time que cai, Guilherme, ele cumpre uma cartilha para ser rebaixado. E eu estou vendo o Corinthians cumprir essa cartilha de rebaixamento. Mas eu entendo também a posição do nosso glorioso professor Luxemburgo. Ele não pode vir a público e falar que o time dele vai ser eliminado. Ele tem que tentar dar uma injeção de ânimo para os caras aí. Mas no fundo ele sabe da dificuldade que vai ter, né? Ele também eu sinto um pouco enferrujado, e é normal. O cara está fora do mercado há um tempão. Então, até ele retomar, até se readequar ao momento do futebol. O futebol não muda. Claro que muda. Tudo muda, as coisas mudam, as coisas são rápidas. Eu sou do tempo da máquina, como é que é? Da datilografia. Hoje não, hoje é computador de última geração. Você tem que se adequar ao computador de última geração, senão você fica fora do mercado. Você tem que saber mexer ali no computador de última geração, como você sabia fazer. Você não fez curso de datilografia, eu fiz. Não. Então, como você sabia datilografar, agora você tem que se adequar ao computador. É isso que precisa o Luxemburgo. Se adequar ao momento atual, precisa ver se ele tem disposição para isso, se ele tem vontade para isso. A história dele, jamais eu vou jogar no lixo, que é uma história de um grande treinador, que foi um grande vencedor com um grande elenco, com grandes elencos também. Sempre teve grandes jogadores sob o comando dele, sob o comando do Luxemburgo. Mas eu sinto ele bastante enferrujado e sinto também um Corinthians sem força de reagir, sabe? Ô, Vampeta, eu queria saber se os caras estão recebendo, Vampeta. Essa é uma pergunta que a gente precisa saber. Ninguém está falando nada de salário. Ninguém está falando, né? Não. Precisa saber se está em ordem salário, porque deve tudo. Deve até para a equipe de limpeza. Sabia, não? Outro dia eu fiz um alerta, lembra que eu falei aqui? Pô, tá imundo o banheiro, tá sem tampa no vaso. Uma arena linda ali, cheiro ruim no banheiro, sem tampa no vaso. Deve até para a equipe de limpeza que trabalhou lá. Não é a mesma mais agora, mas a equipe passada está processando o Corinthians para receber. Então, quer dizer, ajeitar a casa financeiramente, lutar para não cair esse ano e fazer um projeto novo para 2024. Os jogos de Luxemburgo pelo Corinthians. Perdeu para o Del Valle, empatou com Fortaleza, foi goleado pelo Botafogo, empatou com o São Paulo, perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Corinthians, aliás, perdeu para o Flamengo e agora empata com o Argentinos Júniors. Vamp, são 7 jogos sem a vitória, chama a atenção os números e essas declarações do Luxemburgo, dando a entender que, claro, é muito como o Nilson falou, difícil que ele fale em público ou digamos assim, detone ali a sua própria equipe, mas as declarações dele em alguns momentos parece que ele não entendeu muito bem qual é a situação do Corinthians. O que me surpreende é que todo mundo hoje tem a equipe, né? Não é sozinho. Ninguém passa, não, para ele. Você viu o time como tá jogando? Como é que a gente vai ganhar? Primeiro, não perder, mas tem jogos aí que vai vir precisar ganhar. Do Atlético Mineiro, você dá um chute no gol. Para você sair da zona de rebaixamento, você tem que fazer ponto, tem que ganhar. Para você passar na Libertadores, você tem que ganhar. Né, professor? Tem 3 gols no Atlético. Então. É piada. Tem análise de desempenho, tem tudo, tem os staff, tudo. Será que ninguém avisa? E tá todo mundo vendo, cara. Tá todo mundo vendo que não é um jogo. É a temporada toda aí. Já tinha a temporada passada que só ganhava em casa. Conseguia ainda, dentro de casa, os resultados positivos. Fora de casa, sempre jogando mal e não conseguia nada. Dentro de casa, jogava mal, mas ganhava. E agora, esse ano, nem dentro nem fora de casa, né? Reverteu aquele jogo lá contra o Remo,
Foi para os pênaltis, ganhou. O Remo, que não tem nem 2 dias que mandou o treinador embora. Que está muito mal na Série C do brasileiro. E eu não vejo assim, da noite para o dia, retomar o futebol, um belo futebol, já que vem há anos, viu? Já 2 anos que o Corinthians vai para a Libertadores, ganhando só os jogos em casa. E o Luxemburgo tem que chegar a isso. Vanderlei Nogueira, e essa declaração do Luxemburgo? Os torcedores ficaram preocupados justamente porque o torcedor está entendendo a realidade do clube, está preocupado, rebaixamento, pode cair na Copa do Brasil, pode cair na Libertadores, e o Luxemburgo parece viver, por essas declarações que a gente ouviu aqui na Jovem Pan, parece viver no mundo paralelo. Ele está jogando com o futuro, né? Ele falou várias vezes que uma hora vai vencer, e para frente a coisa vai se ajeitar. Ele está jogando com o futuro. Agora, pode chegar num ponto, no chamado ponto futuro, sem nenhuma possibilidade de resolver os seus problemas. Ele está claramente ciente de que pegou um pipinaço. E ele sabia disso perfeitamente, claro. O Corinthians também já sabia o estrago que fez nos últimos tempos, com uma troca toda hora de treinadores, enfim, contratações que não foram bem feitas, a falta de recursos, né? Claramente falta de recursos. Ninguém pode esperar um grande reforço, ou 2 ou 3 reforços bons para o Corinthians num tempo breve. Está vivendo um ano eleitoral, tudo isso, a gente sabe, complica o desenvolvimento de qualquer gestão, principalmente uma gestão que não foi brilhante nos últimos tempos. Então, é isso, o Corinthians está caminhando numa via sem uma grande iluminação, sabe? Aquele nevoeiro. O Corinthians tem sérios problemas para resolver. Se vai conseguir fazer isso, por isso que o Luxemburgo está jogando com a palavra no futuro. Nós vamos tentar isso agora. Está esperando aí as coisas acontecerem. Ele sabe perfeitamente que ele tem um pipinaço no final de semana, enfrentando um time que está ajeitado, que é o Fluminense. E depois enfrenta o Atlético Mineiro, que é um grande clube brasileiro, um grande time brasileiro, com uma vantagem, uma partida decisiva, que só vai permitir a passagem de quando o jogo terminar, na competição mais importante do continente. E ele sabe que está em grande desvantagem. Sabe que jogar em casa já não é mais uma grande virtude, uma grande vantagem para o Corinthians pela ineficiência daquilo que mostra em campo. E os jogadores não podem ser poupados. O técnico até agora não fez a coisa melhorar. É uma verdade indesmentível. Mas é verdade também que quando pegou a coisa estava na pindaíba. E os jogadores não estão resolvendo a situação, não estão melhorando. Eles também não melhoraram. O técnico não conseguiu fazê-los melhorar, mas eles também não tentaram melhorar. A gente está vendo isso aí. O Corinthians está numa situação delicadíssima. Eu estou muito preocupado com o Corinthians, porque o Corinthians não caminhando bem é ruim. Eu quero todo mundo bem, os grandes times brasileiros jogando um futebol bacana, é bom para todo mundo, levam para cima. Né? O Palmeiras, o Flamengo, o Atlético, o São Paulo melhorou um pouquinho com o Dorival, enfim. A gente quer que a coisa seja legal, mas olhar o Corinthians na zona do rebaixamento, eu imagino como está sendo a noite da torcida do Corinthians. Guilherme. De fato, a torcida corintiana não amanheceu bem. Agora, um rápido intervalo no rádio, no AM da Jovem Pan, no FM aqui em São Paulo, em toda a rede Jovem Pan News. Uma pausa no rádio, no YouTube nós seguimos. Mauro César Pereira, essa declaração do Luxemburgo pegou mal. Eu vou destacar aqui algumas frases. Ele disse, entre algumas declarações, essas frases, abre aspas: "Eu vi coisas boas e vocês só veem os problemas do Corinthians. Quero ver se você viu coisa boa. Quais são os problemas do Corinthians?" Fecha aspas, perguntando a um dos repórteres, né? Na outra, ele diz o seguinte, abre aspas: "Se o Corinthians estivesse muito bem, eu não estaria no Corinthians." Fecha aspas. E a última, abre aspas: "Vão sempre bater na tecla dos jogos que estamos sem ganhar, mas vamos ganhar. Antes do jogo, estávamos fora. Agora, estamos dentro."
fecha aspas. Algumas palavras aí do Luxemburgo, a gente já ouviu a sonora, mas só para recapitular. E aí, Mauro César, Luxemburgo tentando se explicar e tentando dizer que o time está evoluindo. Nas palavras dele, ele dá a entender isso. Tá bom então, se ele acha que está evoluindo, né? Fazer o quê, né? Eu acho que ninguém se surpreende com essas declarações. A cada jogo do Corinthians, as coletivas têm o mesmo tom. A questão é que, evidentemente, foi contratado um novo técnico porque era preciso mudar, e o fato é que não mudou. Você falou aí, são 5 jogos e 1 gol de pênalti, um pênalti mal marcado contra o São Paulo. Isso aí já resume tudo. Mas se alguém consegue ver evolução e virtudes no time, ok. Ele que deveria explicar para o torcedor do Corinthians quais são os pontos positivos que ele está enxergando. Que pontos positivos são esses, né? Ao invés de perguntar ao repórter, né? Mas, enfim. E para falar mais desse Corinthians, também temos Yuri Alberto aqui na pauta. Não vem atuando bem, não vem fazendo gols, não vem sendo importante para essa equipe corintiana. Tem sido bastante questionado pelos torcedores corintianos. E o técnico Luxemburgo respondeu sobre o Yuri Alberto, falando sobre qual é a função do jogador. E aí, nessa resposta, ele cita a falta de tempo para treinar. Vamos ouvir então Vanderlei Luxemburgo. Mas quem proibiu o Yuri Alberto de ser centroavante? Com todo respeito à tua pergunta, quem proibiu o Yuri de ser centroavante? É que você não acompanha a nossa palestra. Ninguém proibiu o Yuri de ser centroavante. Acontece o seguinte, cara. Eu tô chegando num clube com uma mudança de comportamento, mudando a parte tática. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu não tenho tempo para treinar. Nós treinamos 5 minutos, 10 minutos de bola parada, não mais do que isso esse jogo agora vai vir pra cá. Para eu treinar a marcação adiantada, eu tenho que estar muito bem entrosado, porque senão eu vou dançar. Porque tem que encaixar bem ataque, meio campo e defesa. Eu não consigo fazer o treinamento para que isso possa acontecer, a não ser no papo treino, que é a conversa com eles. Então, quando eu me proponho a marcar atrás, é porque os adversários hoje, eu falei isso numa entrevista lá contra o Botafogo, o campo aumentou 16,50 metros, só que ninguém percebe que o campo aumentou 16,50 metros, que é a dimensão da área, e o goleiro sai hoje com a bola de praticamente da linha da coisa. Ele aumentou isso ali, então você não consegue, se não treinar, você não consegue encaixar essa marcação. E os adversários, Fluminense, time que sai jogando, chamam a gente pra cima deles. Eu lembro que primeiro, me desculpa, eu vou contradizer você. Primeiro jogo meu aqui, eu joguei contra o Del Valle. Eu adiantei a marcação, não consegui marcar uma vez. Eles saíram jogando todas as horas ali com o volante, com o zagueiro, envolveram a gente, chegaram no gol e eu não conseguia marcar. Dali pra frente, falei, peraí, eu tenho que deixar o time na intermediária pra trás, fechar e sair. A hora que eu ajeitar isso aí, eu vou ajeitar a frente, uma marcação na frente, adiantada na primeira linha, vou fazer a marcação, perde, pressiona, mas, cara, eu não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo. Entendeu? Eu não estou afastando o Yuri, porque a gente vê na nossa palestra, eu não estou afastando, inclusive, eu estou procurando facilitar a vida dele. Por quê? Eu coloquei o Roger Guedes para mais próximo dele, para eles dois jogarem. Só que, cara, não é o Roger Guedes, não é o Yuri. A bola tem que chegar. Né? Chegando toda hora para disputar, chegando toda hora para ir. É duro, o zagueiro vem de frente, atropela eles. Então a gente vai, devagarinho, a gente vai encaixando as coisas. Tá aí a palavra do Vanderlei Luxemburgo, Vamp, falando do Yuri Alberto, dessa questão que a bola não tem chegado ao ataque, fala da falta de tempo para treinar. E aí, Vamp? Então, esse negócio de falta de tempo para treinar, a gente viu aí várias equipes aí, por causa da Copa do Mundo, todo mundo teve tempo para fazer pré-temporada, ter tudo, né? Por causa da Copa, né? Time da Série A, Série B, Série C, sei lá, Série D, todo mundo com tempo até chegar aos estaduais. Ele acabou de chegar, isso é de verdade mesmo, jogo atrás de jogos, a cada 3 dias. Só que o que eu vejo Yuri Alberto e Roger Guedes, muito distante um do outro e distante do gol, né? Normalmente você pode até jogar atrás da linha da bola e ter 2 atacantes para pegar no contra-ataque. Mas só que esses 2 atacantes jogam muito longe do gol. Por isso que você deu aí a estatística de não ter um chute dentro do gol. A gente estava fazendo um jogo ontem, eu te mostrei o posicionamento do Yuri Alberto e do Roger Guedes perto dos 2 volantes. Todo mundo junto. A rouba-bola devolvia pro Argentino Júnior. Né? Muito distante. Eu acho que pode dar um treino melhor para, pelo menos uma parte tática assim, de deixar atacar mais um pouco. O Corinthians não ataca e precisa ganhar. E os atacantes estão muito longe um do outro. E do gol.
E Vanderlei Nogueira, o Corinthians na semana que vem contra o Atlético Mineiro provavelmente terá a volta do Renato Augusto, em contrapartida... Alguns minutos. Alguns minutos, exatamente, não vai jogar... Alguns minutos, já está sendo anunciado, não, Guilherme? Desculpe. Não, claro, mas claro. É que esse ponto é importante, porque todo mundo sabe, a bola não chega, porque ele sabe dar passe mesmo, é um jogador talentoso, tudo bem, mas ele não tem tido condições de jogar. E agora ele está se recuperando, né? E já nas últimas horas surgiu a informação que ele pode voltar nesse jogo que você citou, mas alguns minutos. Eu não sei se vai jogar meio tempo, o tempo inteiro, a gente não sabe. Mas é um retorno com muita cautela, porque a gente sabe... Olha o Paulinho aí. Jogou 2 jogos seguidos, Muita já se machucou de novo. Se não for o Renato Augusto para colocar uma bola, digamos, diferente para os atacantes... Quem o Corinthians tem para fazer isso? Quem? Até agora ninguém. Quem, professor? Quem? Ninguém. Né? Parece a escolinha do professor Raimundo. Quem, professor? Quem? Não sei responder. Realmente não tem. Então é muito difícil. Tem que jogar para frente. O discurso dele... O jogo com o Atlético é quarta que vem, É é isso. isso? Isso, quarta que vem. Joga com o Fluminense domingo e depois Atlético. Atlético. Que tragédia, hein? Porque 2 Nossa adversários Senhora. claramente melhores do que o Corinthians hoje. E jogos decisivos. Porque agora, quando é Campeonato Brasileiro, tem que tentar aí um esforço para sair do rebaixamento. Vai pegar quem? O Nogueirópolis? Não, vai pegar o Fluminense, que a gente sabe que está vivendo um momento muito melhor do que o Corinthians. E depois chega numa desvantagem larga, porque não é que você tá perdendo de 2-0 num time que é frágil, que você pode reverter. Se reverter esse placar dentro da arena, de novo, aquela figuração que eu costumo dizer, tem que carreata. Se conseguir a classificação para cima do Atlético dentro de Itaquera, será uma noite heróica. Praticamente impossível. Então, é muito difícil tudo o que está acontecendo. Né? O torcedor do Corinthians terá, digamos assim, dias efervescentes pela frente. E agora, em relação a essa sequência que o Nilson e agora o Vanderlei citaram, né? Fluminense em casa, depois Atlético Mineiro em casa, Brasileiro e Copa do Brasil. Na Copa do Brasil precisa reverter a desvantagem de 2-0, depois o América Mineiro fora pelo Brasileiro e fecha essa sequência contra o Del Valle fora, que aí é o jogo da Libertadores decisivo. Pode terminar essa sequência, por exemplo, na pior das hipóteses, na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e eliminado de Copa do Brasil e Libertadores da América. E depois tem um jogo em casa contra o Liverpool, o genérico. Mas daí já pode estar já eliminado. Que pode Já pode estar Sim, eliminado. Mas pode brigar por uma vaga pela Sul-Americana e pode perder a vaga da Sul-Americana para o Liverpool. Então, não vem aí querer criar expectativa positiva para o Corinthians, não, porque o que a gente está vendo é o contrário, né? De repente, eu não acredito muito em mágica no futebol. De uma hora para outra as coisas mudam. Não mudam. A situação do Corinthians é bem delicada. Plantou isso, está colhendo o que plantou. Essa é a realidade. O Corinthians plantou desde a efetivação do Fernando Lázaro, que não tinha nenhuma condição para ser treinador. Perdeu tempo com isso o Corinthians. Então plantou, começou tudo errado. O Corinthians começou tudo errado. Os jogadores não respondem. Os jogadores do Corinthians não respondem. Eu gostaria muito de saber como é que está a condição de pagamento lá do Corinthians, né? Porque um clube endividado, às vezes, atrasa salários também. Então você vê que não tem resposta dos jogadores do Corinthians. O Vampeta, a gente estava fazendo um jogo lá na arena, ele falou um negócio interessante. Falou, mas nem aquela mística da luta, da raça, da briga que sempre teve o Corinthians, nem isso nós estamos vendo mais no Corinthians. Sabe? Pelo menos tinha essa mística, né? O time que lutava, um time que sei lá, principalmente jogando na arena, era duro, né? Para bater no Corinthians ali, porque ele vendia caro uma derrota lá na arena. Nem isso a gente enxerga mais no Corinthians. Então, é um time apático. Eu tenho imagem de um lutador que tá ali, ó. Não tem chance mais de se... Sabe a contagem? Tá lá na contagem, o cara não tem chance de voltar para a luta. Já está no 8, 9 da contagem. Não tem nenhuma chance do cara mais voltar para a luta. E é essa a imagem que eu tenho do Corinthians hoje. Eu torço para que queime a língua, sabe? Para que reverta essa situação, mas eu não vejo perspectiva de reverter. O problema maior é esse, você não enxergar a perspectiva para reverter essa situação.
Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.